Boa tarde. Eu não vou ler um texto, por isso o que eu vou dizer provavelmente não vai fazer sentido, mas depois reconstituir o puzzle. O Carlos de qualquer maneira não está cá para poder montá-lo depois ou torná-lo mais adequado. Como muitas pessoas aqui, eu conheci o Carlos Pinto Coelho primeiro, não como todas as pessoas, porque alguns conheceram-me como colega. Eu comecei por conhecer como pessoa estranha, como pessoa da televisão, como jornalista, e depois um dia, aí então começámos a ter uma relação de trabalho, há cerca de 17, 18 anos. Essa relação de trabalho, como todas as relações em Portugal, quer dizer, foi perfeitamente funcional, embora com alguns sinais de diferença comportamental, que mais tarde faz tudo sentido. Ou seja, mais tarde, como num policial, descobrimos que aquilo não era acidente, era algo que fazia parte da pessoa. Um pequeno parênteses. Há uma pequena história, supostamente inventada ou verdadeira, acerca de um chanceler alemão, nos anos 20, que um dia estava a escolher um assistente e ele, a certa altura, estava a ver as fotografias e disse: não, este não quero porque não gosto da cara dele. E perguntaram-lhe, disseram, mas sei lá, quer dizer, não é pela cara que se avalia uma pessoa. E o chanceler disse: desculpem lá, mas a partir dos 35 anos, uma pessoa é responsável pela cara que tem. E o que acontece com o caso é que todos nós sabemos que a cara que ele tem é a cara que ele é. Como há bocado o António de Carvalho, uma das pessoas com quem a relação de trabalho se tornou também uma relação de amizade, e faz sentido que estejamos aqui os dois, portanto, para mim é uma honra estar também aqui a falar do Carlos, tendo uma relação, obviamente, muito menos longa e duradoura do que eles tiveram, mas é daquelas coisas que as pessoas têm a cara que merecem e de facto, a certa altura, adquirem a cara daquilo que são por dentro. A menos que tenhamos um retrato de Dorian Gray em casa, não se trata de sermos bonitos ou feios, mas trata-se de se notar nos olhos, no comportamento, no caráter. Não no nariz, porque o nariz de casa era enorme, mas nas pequenas coisas transparece a pessoa. E de facto, quando o António Carvalho perdeu um bocado as estribeiras e nomeou, quer dizer, uma pessoa que não se deve nomear, isto é, cujo nome devia desexistir. A pessoa que vive à vontade, não precisa ir para as galegas, pode contar ele ao Lux, mas o nome da pessoa devia de facto ser exilado. E essa pessoa tem cara daquilo que é. Quer dizer, de facto, nós temos, mais tarde, revela-se a cara daquilo que nós somos. Portanto, eu comecei esta relação de trabalho com o Carlos, salvo erro, eu tinha feito a minha dissertação de mestrado acerca de um satirista mal visto do antes 25 de Abril, que é o José Vilhena, que é muito mal visto, tem muito mau gosto, e de facto tem muito mau gosto nos desenhos, mais do que na escrita, mas a questão é esta: foi ele que escreveu cerca de 70 livros da melhor sátira que se podia fazer ao regime e fê-los antes da queda do regime. Fê-los antes. Porque há pessoas que fazem um trabalho fabuloso, e há, por exemplo, o António Cid, cujo humor e verbo eu admiro, mas a sátira que ele fez começou a fazê-la depois. E houve outros que, não é por culpa da idade, mas de facto surgiram depois. O Vilhena fez este trabalho antes. Mais tarde, parece que Vasco Graça Moura falou do risco de vilhenização da sociedade portuguesa, o que foi talvez isso, vindo da boca do Vasco, que me entusiasmou a estudar o Vilhena. Que de facto foi a resposta possível, a resposta sistemática possível, em um livro, ao antigo regime, ao Estado Novo, ao fim entre 60 e 74. E então lá fiz a dissertação de mestrado. Na altura a universidade era um bocado a dar para o estúpido, o que significava que não compreendia uma regra muito simples de qualquer atividade académica e científica, que é: não é a nobreza do objeto que define a validade do trabalho, é a seriedade dos métodos aplicados. É a seriedade do trabalho. E de facto não se colocava a questão de aquele objeto ser ou não ser válido, de ser honrado pela faculdade, como se a universidade servisse para honrar, ou pudesse ser desonrada,
Se o pode ser, é porque de facto não deve ter muita honra, mas fiz esse trabalho, na altura, aquelas coisas muito à portuguesa, que é, ai, que esquisito e que estranho, mas pronto, aquilo lá resultou. E o Carlos, então, quando soube que um rapaz que tinha feito o trabalho, convidou-me para ir ao Acontece com o próprio autor, que ainda era vivo, o José Viana, já velhote, e convidou, insistiu que nós fôssemos lá, eu achava muito estranho, mas lá fui, consegui convencer, foi a primeira aparição, não sei se é a única, eu diria que talvez a única, mas pelo menos foi a primeira aparição televisiva daquilo que, para todos os efeitos, é uma figura incontornável do humor e da sátira neste país, pré-25 de Abril, que é a parte que mais me interessa, neste caso, e nós lá fomos, e o Carlos foi aquilo que, mais tarde, vinha a saber que era aquilo que ele era, quer dizer, afável, completamente direto, pondo-nos inteiramente à vontade, compreendendo de antemão, porque eu tinha explicado que ele é muito tímido, ele escreve aquelas coisas todas e faz aqueles desenhos, mas em pessoa não é completamente tímido. Aliás, já agora posso fazer um parênteses, que é, há pessoas que são muito educadas quando estão em público, mas depois são muito mal criadas quando estão em privado. Quer dizer, mal criadas, quer porque têm uma cabeça suja, quer porque têm uma língua que de facto precisava ter tido algum sabão em jovens. E neste caso, algumas das pessoas que eu mais admiro em Portugal, e admiro pessoas muito distintas, porque às vezes parecem estar em planos completamente opostos. O António Carvalho, o Carlos Pinto Coelho, o Alberto Pimenta, o Vilhena, só para dizer alguns nomes, desde o quase pornógrafo amador até ao provocador que se pôs numa jaula em 1977 no Jardim Zoológico, o Alberto Pimenta, que ainda hoje é talvez o mais invisível dos melhores poetas portugueses, e o Carlos Pinto Coelho, uma pessoa conciliadora e uma pessoa que jogou sempre num território que para os outros, por exemplo, propriamente era o território do inimigo, a televisão, a comunicação social, etc. E o que acontece é que eu vejo, porque também já cá estou há alguns anos, vejo uma linha, começa a fazer, como nos desenhos, aquela ligação que as crianças fazem nos desenhos quando têm os números e juntando os pontos surge um desenho claro. Que é isto que nós andamos aqui a fazer na vida. Que é, há sinais dispersos, há pessoas que são como pedras num lago, e nós começamos a ligar essas pedras e a estabelecer uma ligação entre pessoas que por fora são completamente diferentes, e são completamente diferentes na sua personalidade, no modo como manifestam o seu trabalho, mas acabam por ter algo em comum em certos traços interiores. Já agora, para fazer o Agostinho da Silva, que eu tive a honra uma vez de ter uma conversa com ele, ou não foi bem uma conversa, foi mais um monólogo, fiquei a manhã toda a ouvi-lo, deliciado. O Agostinho da Silva tinha isso. Quer dizer, o Agostinho da Silva tinha essa coisa que era, muitas vezes não era tanto o que ele dizia, era mais o tom com que o dizia. Era o tom. E era a humanidade que transparecia na pessoa. A humanidade que se sente naquela pessoa e que saca para fora. Mais um parênteses, já disse que isto ia aos saltinhos, mas cá está, não estamos a fazer um depoimento televisivo, portanto podemos perder. Podemos seguir o fluxo do raciocínio. Uma das pessoas que me marcou muito, talvez a que me marcou mais no início da minha carreira neste planeta, foi o meu avô, que era um enfermeiro, que era esperantista e era anarco-sindicalista. Nasceu no século XX. E ele, como era uma pessoa pobre, ele chegou onde se podia chegar, tendo nascido numa aldeia perdida na Beira Baixa. Portanto, conseguiu, veio para Lisboa, depois fez vários trabalhos, até que conseguiu tirar o curso de enfermagem. Não o curso de médico, isso seria para outra geração, mas o curso de enfermagem. E foi enfermeiro, fez teatro amador na Guilherme do Sul. Uma das suas grandes tragédias era que ele gostava de fazer papéis dramáticos, mas só tinha jeito para papéis cómicos. Depois de tragédia que o seu neto continua a seguir. E esse meu avô depois interessou-se, como se interessavam muitas pessoas do século XIX,
E nós todos que aqui estamos somos também ainda pessoas do século XIX. Isto é, porque temos a nossa... talvez sejamos a última geração, mas a geração que assenta numa espécie de património cultural, que tem de facto a sua força nos ismos e nos essos, e nas crenças e nos idealismos, naquelas coisas que é depois do pão, a educação, de segunda razão, aquelas coisas, toda aquela promessa de uma espécie de otimismo social, crença num bem-estar social. O que não fazia de todos nós comunistas, podia fazer de alguns anarquistas, de outros republicanos, de outros até monárquicos esclarecidos, mas havia aqui uma ponte, desde as fábricas, desde os bairros operários até esta, que era uma ponte de gente com métodos muito diferentes, às vezes opostos, e com interesses, às vezes mesmo, de conflito, mas gente que tinha alguma bonomia, alguma predisposição para o bem, o que quer que isso seja, na sua atividade social. Gente que tinha algum sentido cívico. E não vou dizer, agora já não existe essa gente. Não, existe. Existe. E, por acaso, Portugal tem bastante gente dessa. Era bom que tivesse mais, mas não gosto de entrar naquele discurso do para dizer bem de uma pessoa ter que dizer mal dos outros todos. Mas voltando ao meu avô, foi muito importante para mim. Esse meu avô, ele um dia foi... ele era... passou contraditória aos vários níveis, mas era por acaso foi enfermeiro de Miguel Bombarda. E foi com ele que eu aprendi precisamente a respeitar os chamados loucos. E aprendi também uma coisa que mais tarde um senhor chamado Milor Fernandes me explicou, que é a loucura não tem graça nenhuma. O Milor Fernandes dizia, quando me dizem aquele cara é louco, eu pergunto, ele é louco? É louco, é muito louco. Ele queima dinheiro? Não, queimar dinheiro não queima não. Então não é louco, é malandro. E isto continua a valer. O meu avô explicou-me que ser louco é solidão, é não conseguir comunicar, é ter um problema, um fio de ligação cá para fora que não resulta. E é, acima de tudo, algo triste. E é algo que se deve ter com cuidado. Pois já agora, eu com todos os saneamentos que o Saramago fez, por acaso prefiro o Saramago ao Lomo Antunes, por uma questão de caráter. Apesar de tudo. Porque o Lomo Antunes depois foi médico no Miguel Bombarda e uma vez aceitou ser fotografado com um maluquinho num canto e o doutor a fazer de maluquinho no outro canto. Para mim aquilo é um ato de desrespeito. Ou seja, não é uma coisa terrível. Acho que foi, acima de tudo, um ato de insensatez, quer por parte do fotógrafo, quer por parte do fotografado, mas foi um ato um daqueles lapsos de língua que mostra o caráter e que mostra uma parte do caráter que não é agradável. Mas isto tudo, não estou a perder o fio à meada. O fio à meada é o Carlos. Esse meu avô, mais tarde, foi preso e foi acusado de ser comunista, coisa que ele não era, ele era anticomunista, por acaso. Achava curiosas as ideias do anarcossindicalismo, e como sabem, os comunistas foram um bocado desagradáveis na altura, desagradáveis mesmo ao ponto do tiro, para com os anarcossindicalistas em Espanha e os esperantistas no mundo. O meu avô ficou muito desgostado quando descobriu que os seus correspondentes com quem ele escrevia na União Soviética deixaram de corresponder, mas pronto, seja como for, ele foi denunciado e esteve preso. E enquanto esteve preso, ele que era uma pessoa realmente forte, pronto, aquilo não lhe fez um mal por aí além. Se eu tivesse uma alma pidesca, até dizia que até lhe fez bem, porque ele aprendeu francês na prisão. Até, como há uns anos vi dizerem do Bocage, vi um senhor escrever sobre o Bocage, a dizer, pois ele depois foi preso, e quando saiu aquilo lhe fez bem, porque vinha de lá mais manso. Vinha de um manso que morreu 6 meses depois. Mas pronto. Mas esse meu avô saiu, e saiu da prisão não com rancor ou ressentimento, saiu da prisão a pessoa que leva. Isto foi muitos anos antes de eu nascer, mas saiu da prisão calmíssimo. O que encontrou cá fora foi, e isto é uma história de família, foi que a minha avó tinha suportado menos a prisão do que eu. Porque quando se prende alguém, prende-se também a família, e neste caso, a vida familiar não voltou a ser a mesma. Mas o que me espantou sempre no meu avô, e surpreendeu-me, foi essa bonomia com que ele, por exemplo, era representante da ciência no bairro da Pena, onde nasceu a Amália.
essa bonomia, essa forma de estar, esse comportamento cívico que todos os dias tentava agir decentemente, mesmo que o mundo não lhe respondesse da mesma forma. E porquê é que eu me estou a lembrar do meu avô? Porquê é que eu me falei do Ópera de Pimenta? Porquê é que eu falei de outras pessoas? Porque precisamente é aquilo que eu estou a fazer, é a encontrar, aquilo que nós estamos aqui todos a fazer, a encontrar uma constelação de pessoas que de alguma forma se torna uma constelação de valores. Ou seja, eu encontro aqui uma espécie de relação harmoniosa, um padrão em pessoas de quem eu gosto e pessoas de quem eu não gosto tanto. E o que acontece aqui é isto, eu comecei por conhecer o Carlos nesta relação de trabalho, que apareci lá com o Vilhena, foi a única aparição, se não houver bem travado do Vilhena, mas foi a primeira, e lá estivemos, e o Carlos, quem organizava o programa, estava lá, estava já um senhor, um embaixador de um país qualquer à espera para ir falar de uma exposição qualquer. Naquele tempo a RTP, eu não sei se são aqui pessoas da RTP, mas naquele tempo aqui era uma chatice e o que acontece é que estivemos mais de meia hora à espera, porque já estava lá, os convidados já estava o Carlos, pontualíssimo, mas faltavam as pessoas responsáveis pela realização, mas aquilo, pronto, foi muito agradável e o Carlos pôs à vontade, a mim não precisava de pôr à vontade, mas pôs à vontade e tratou com um respeito enorme o José Vilhena, o que a mim muito me comoveu. Mais tarde, nós fomos pontualmente tendo relações de trabalho, pontualmente por esta relação ou aquela, e obviamente que muitas vezes eram relações de trabalho das quais eu beneficiava. Mas devo dizer que a partir de certa altura o Carlos começou a explorar-me indecentemente, porque era das poucas pessoas que quando me cravava, eu lá tinha que ir, mesmo que não me sentisse muito, lá tinha que ir. O ano passado, na véspera, peço desculpa, faz agora quase 2 anos, em 2009, o Carlos cravou-me para ir a Leiria ter um debate sobre o estado da cultura no país, participar no debate. Provavelmente, é típico do Carlos, alguém mais importante que eu tinha desistido a última hora, e lá vai ele o You Gonna Call, e chama-me, e eu lá tenho que ir, embora no dia seguinte devesse estar em Lisboa para um congresso, para abrir um congresso sobre o Bordal Pinheiro na minha faculdade. Mas pronto, lá fui, e fui a conduzir, coisa que eu detesto, e voltei às 3 da manhã, podia ter sei lá o quê, fiz tudo aquilo que a portuguesa contra a qual eu sou, conduzi demasiado depressa, demasiado cansado, já bebido, enfim, isto fica entre nós. Mas o Carlos, a certa altura, e este para mim é o ponto mais, não é o ponto, mas é um dos pontos mais importantes, eu não sei, não consigo lembrar-me quando é que a relação de trabalho pontual entre duas pessoas completamente diferentes, como é que essa relação se transformou numa relação de amizade, e ainda por cima uma amizade muito a filmes de cowboys, uma amizade que não precisava de ser esmiuçada, ou de ser desenvolvida, ou de ser muito posta em prosa. Uma amizade muito feita de coisas simples. A certa altura havia uma amizade, porque reconhecíamos algum, não digo traço de caráter, porque isso obviamente parte, isso é presunção, mas as pessoas também não podem ser, quer dizer, apesar de tudo, identifico mais o Carlos do que o tal ministro. Portanto, quer dizer, postas de devidas distâncias, acho que estou mais do lado do bem do que do lado do mal. E o que acontece é que esta relação de amizade transformou-se e começou a ser prática, começou a ser pontual. E o que é que eu posso dizer? As relações de amizade vivem também dos defeitos. Quer dizer, o Carlos era uma pessoa real, e nós estamos aqui porque era uma pessoa real, não era um santo. O que significa que eu, às vezes, quando eu me torno amigo de uma pessoa, à séria, a condição para eu poder ser amigo dessa pessoa é topar os defeitos. E o Carlos, às vezes, era um chato dos diabos. Tinha demasiada bonomia, tinha uma bonomia que para mim roçava quase o intolerável. Mas tinha isso em comum com o meu avô. Que o meu avô, sendo ateu, profundamente ateu, militantemente ateu, era das pessoas que eu conheci mais cristãs.
Ou seja, das pessoas que tinham o comportamento que se diz que as pessoas cristãs têm. Perdoar os teus inimigos. Não tanto dar a face, mas não reagir violentamente às ofensas que te fazem. Não, perceber uma coisa muito simples, e acho que isto explica um pouco das histórias do Carlos que ouvimos aqui antes, é que se o Carlos, isto é um traço simples, é um traço que se pode aplicar na guerra, aplica-se em todas as situações, que é, se alguém me faz uma polícia, e se eu reajo na mesma moeda, isso torna-me literalmente tão pulha como outra pessoa. É evidente que eu posso dizer, sim, mas eu estou apenas a reagir. Mas isso é o que dizem os pulhas. Quer dizer, a defesa dos pulhas foi aquele menino que começou. E aquilo que é tolerável nas crianças não é tolerável nos adultos. Quer dizer, nós seríamos todos muito mais felizes se percebêssemos que a coisa não é tanto que foi aquele menino que começou, é quem foi que acabou e o que é que está a ser feito agora. E eu acho que era por essa razão que o Carlos era tão tolerante, tão militantemente, tão estupidamente tolerante para com os outros. Porque, e acho que isto tem a ver um bocadinho com a história do acontece, que é o prolongamento do acontece até ao dia da sua morte. Ou seja, o acontece acabou, era aquele programa concreto, mas o comportamento, tal como há aqueles fidalgos no século XVI, que já não tinham nada, não tinham propriamente que comer em casa, partilhar uma nabiça com um repolho com as pessoas, e que o comandante fidalgo pobre que se prolongou até ao século XX, ainda hoje conhecemos esses fidalgos, mas que depois, quando vinham para a rua, traziam as vestes, aí tinham que vir com essa grandeza. Os próprios soldados portugueses faziam isso em Goa, que era às vezes a roupa para sair à rua não dava para todos, então ficavam em cuecas lá no quartel, enquanto vinha o outro pavondear-se para a rua. E esse comportamento que uns fazem com as vestes, o Carlos fazia com a essência, com a sua essência, ou seja, o Carlos fazia com as vestes interiores, que era sair à rua, fazer questão, até ao dia da sua morte, de sair à rua com a etiqueta, os princípios cívicos, os princípios de bonomia e de positividade cultural e humana que ele cristalizou no Acontece e em muitas outras atividades. E mesmo o programa acabou, mas a pessoa, o comportamento dele continuava a ser o mesmo. E não precisou de mudar muito, porque mesmo quando era uma pessoa poderosa, e isso é uma regra humana simples, que é, mesmo quando era uma pessoa poderosa, era uma pessoa decente. E isso é um traço de caráter que podia ser útil, não é dizer mal das pessoas de hoje, quem quiser enfiar a carapuça, mas podia ser útil a muita gente. Esquecemos os erros hoje, começavam já amanhã, a serem capazes de se comportar decentemente quando estão em baixo, e acima de tudo a serem capazes de se comportar decentemente quando estão em cima. Que é e isto não substitui o caráter, mas apesar de tudo o nosso comportamento pode aos poucos e poucos modificar um bocadinho aquilo que somos por dentro e torna-nos pessoas com aquilo que me parece que é o traço comum ao Agostinho da Silva, ao Carlos, etc, que é uma humanidade profunda e um sentimento cívico que está lá mesmo quando uma pessoa está adormecida. Em vez de termos aqueles lapsos de língua terríveis e tristes que vemos diariamente, inclusive em pessoas que são candidatas ao primeiro lugar do país, a serem o símbolo, um dos 3 símbolos da nação, e vemos às vezes traços de caráter. Não é roubou, fez isto ou fez aquilo, são pequenos traços de caráter, são traços de caráter que traem sem querer uma mesquinheza que não havia necessidade. Quer dizer, e todos os dias fazemos este trabalho, esta higiene interior de que o Carlos era exemplo, eu acho que seremos todos mais felizes. E é muito uma alegria que esta homenagem esteja a ser feita precisamente aqui diante do Agostinho da Silva. Portanto, para o Carlos um abraço e para vocês obrigado pela paciência. Obrigado, Rui. E eu disse, olha, venho-te entregar isto, ele leu, disse, ok, eu vou-te publicar isto, tens é que deixar o nome do teu